O tesouro da fazenda Velha Chico era um caminhoneiro que rodava o sertão do Ceará, entregando cargas em fazendas isoladas e povoados esquecidos pelo mapa. Ele e seu amigo Zé, que trabalhava como seu ajudante e parceiro de todas as horas, eram conhecidos por serem valentes e talvez um pouco gananciosos. Eles adoravam ouvir histórias de botijas, os tesouros escondidos em potes de barro por antigos fazendeiros ou cangaceiros durante tempos de seca ou guerra. Certa noite, após um dia exaustivo, descarregando sacas de milho em uma fazenda perto de Canindé, Chico e Zé dormiram no caminhão, estacionado em um terreiro de terra batida sob a luz da lua. Chico teve um sonho vívido e estranho. Ele estava na fazenda velha, abandonada há décadas, que ficava a poucos quilômetros dali. No sonho, um homem de feições antigas, com um chapéu de couro surrado e um bigode espesso, apareceu para ele. O homem não falava, mas apontava insistentemente para o pé de uma velha gameleira, perto do que um dia fora o curral. De repente, a figura do homem se transformou em um cavalo sem cabeça, relinchando em agonia, e depois em uma cruz de fogo que ardia no local exato do tesouro. Uma voz cavernosa e que não vinha do homem, mas de dentro da terra, sussurrou no ouvido de Chico. A botija é sua, meu filho, ouro e prata, mas a regra é clara, tem que vir sozinho. Se falar para alguém ou trouxer companhia, o tesouro some e o castigo é certo. Chico acordou suado e ofegante, o coração disparado. Ele sabia que era a visagem, a alma penada do antigo dono da fazenda que queria se libertar de sua sina e entregar o tesouro. Durante o café da manhã, no dia seguinte, a história do sonho queimava na garganta de Chico. A promessa de ouro e prata era tentadora demais para ser guardada só para si. Zé era seu melhor amigo, seu compadre. Ele tinha que contar. Zé, tive um sonho ontem que tu nem imagina, disse Chico baixinho, puxando o amigo para o lado. Conta aí, compadre, Zé respondeu curioso. Chico narrou o sonho em detalhes, a figura do homem, a cruz de fogo, o aviso da voz misteriosa. Zé, que também era um fominha por dinheiro, ficou empolgado. Oxe, Chico, é a botija da fazenda velha, aquela é famosa, a gente vai lá hoje à noite, exclamou Zé. Mas a alma disse que eu tinha que ir sozinho, Zé, a regra é clara. Chico hesitou. Que nada, compadre, isso é para botar medo em menino. Duas pessoas cavam mais rápido do que uma. Ninguém vai saber. É só a gente pegar as pás e ir lá quando escurecer, argumentou Zé. A ganância falou mais alto que o medo ou a superstição. Chico concordou. Naquela noite, sob a mesma lua cheia, os dois amigos pegaram as pás e o lampião e seguiram para a fazenda velha abandonada. O lugar era assustador, com as paredes em ruínas e o vento uivando pelas janelas vazias. Eles chegaram à gameleira antiga, onde o sonho indicava o tesouro. Chico apontou com a lanterna. Aqui, Zé, é bem aqui. Eles começaram a cavar com afinco. A terra era dura e seca, cheia de raízes, mas a empolgação com o tesouro dava forças extras. Eles cavaram por quase 1 hora, suando e ofegando. De repente, a pá de Zé bateu em algo sólido e oco. É a botija! Achamos, Chico! Zé gritou eufórico. Eles cavaram ao redor do objeto, limpando a terra com as mãos. Era um pote de barro grande, exatamente como nas histórias. O coração dos dois batia descontroladamente. Zé se preparou para quebrar o pote com a pá, mas Chico o impediu. Calma, Zé. Vamos abrir direito. Eles inclinaram o pote e bateram com cuidado no gargalo. A tampa se soltou com um pop seco. Mas em vez de um brilho de ouro e prata, o que saiu do pote foi um vento gelado e um grito de gelar a espinha, um lamento profundo e doloroso que não tinha fim.
do pote irrompeu uma nuvem de fumaça escura e fétida que tomou a forma do homem do sonho de Chico. Os olhos do espírito ardiam em brasa, cheios de fúria. Traidores! Mentiroso! A voz gutural da terra ressoou novamente. O espírito avançou sobre os dois, que largaram tudo e saíram correndo em pânico. A alma penada perseguiu os amigos pela fazenda abandonada, uivando e se transformando em figuras horripilantes. Ora a mula sem cabeça com fogo no pescoço, ora o cão da Itaoca sem cabeça. Chico e Zé correram até o caminhão, que estava a quase 1 quilômetro de distância, sem olhar para trás, aterrorizados. Eles pularam na cabine e deram partida, deixando a poeira para trás. O espírito ficou na fazenda, amaldiçoando-os com gritos que se perderam na noite. Eles voltaram para a cidade e nunca mais falaram sobre o ocorrido com ninguém, a não ser entre si, em sussurros. A botija ficou lá, na fazenda velha, com o espírito do antigo fazendeiro condenado a guardar o tesouro para sempre. Chico e Zé aprenderam, da pior maneira, que as regras do sertão e dos espíritos são claras e a ganância por quebrar um pacto pode ter consequências aterrorizantes e duradouras. O pacto da encruzilhada, do Juazeiro Ernesto e Lourival, eram amigos desde a infância, criados no mesmo povoado esquecido no interior do Ceará, onde a seca era mais constante que a chuva. Ambos sonhavam com uma vida melhor, com terras, gado e dinheiro no bolso. Mas a realidade era dura e a pobreza era a única herança que tinham. Ouviam histórias dos mais velhos sobre as encruzilhadas, locais onde era possível fazer um pacto com o coisa ruim, o diabo, e vender a alma em troca de riquezas. Lourival, o mais supersticioso, morria de medo dessas histórias. Ernesto, por outro lado, era ganancioso e descrente, um homem que faria qualquer coisa para sair da miséria. Certa noite, após um dia de trabalho árduo na roça de algodão que mal rendia o sustento, Ernesto propôs a Lourival: "Compadre, vamos à encruzilhada do Juazeiro hoje à meia-noite. Vamos fazer nossa fortuna." Lourival gelou. "Tá doido, Ernesto? Isso é coisa de pecado. A alma da gente tá em jogo." "Que alma, que nada, Lourival. Nossa alma já está penando nessa terra seca. Pelo menos a gente morre rico", retrucou Ernesto com um brilho de desespero e ganância nos olhos. Após muita insistência e a promessa de uma vida sem miséria, Lourival, a contragosto, concordou em acompanhar o amigo até a encruzilhada, mas apenas como testemunha, sem participar do pacto. Chegaram à encruzilhada do Juazeiro à meia-noite em ponto. O local era ermo, marcado por uma velha árvore de juazeiro solitária. O vento uivava entre os galhos secos, criando sons fantasmagóricos. O ambiente mudou. O vento parou, e um silêncio opressivo tomou conta do lugar. Um cheiro forte e desagradável invadiu o ar. O medo tomou conta de Lourival. "Eu vou-me embora, Ernesto!" gritou Lourival, o pânico tomando conta. "Não, Lourival, fica, é nossa chance!" Joe implorou Ernesto, mas já era tarde. Lourival largou o amigo ali e correu pela estrada de terra sem olhar para trás, aterrorizado. Ele ouvia, ao longe, a voz do diabo negociando com Ernesto, e depois uma risada, a risada de Ernesto que selava o pacto. Lourival chegou em casa trêmulo, rezou a noite inteira e nunca mais quis saber de riqueza fácil. Nos anos seguintes, a vida de Lourival piorou. A seca persistiu, sua pequena roça não produzia nada e ele vivia na mais absoluta pobreza, trabalhando como diarista para os fazendeiros. Enquanto isso, Ernesto prosperava de forma assustadora. Do nada, comprou a maior fazenda da região, encheu-a de gado gordo e máquinas agrícolas. Tinha dinheiro, poder e era respeitado e temido por todos. Ele passava por Lourival em sua caminhonete nova, rindo com escárnio do ex-amigo pobre que vivia de favores. "Deveria ter ficado, Lourival. A vida é boa aqui no topo." Ele zombava, com um brilho de arrogância no olhar.
Lorival sofria em silêncio, mas nunca se arrependeu de ter corrido. Ele confiava em Deus e no seu trabalho honesto. 10 anos se passaram. A vida de Lorival começou a mudar lentamente. A chuva voltou com força naquele ano. Sua roça, que ele cultivava com dedicação, prosperou. Com o tempo, ele conseguiu comprar um pedaço de terra maior, trabalhando dia e noite. Não ficou rico como Ernesto, mas vivia com dignidade e paz no coração. A vida de Ernesto, no entanto, começou a desabar. Ele ficou doente, uma doença misteriosa que nenhum médico sabia diagnosticar. Seu gado morria do nada. As máquinas quebravam. Sua riqueza começou a evaporar tão rápido quanto apareceu. 10 anos após o pacto, o destino cobrou seu preço. Ernesto, desesperado com a perda de tudo, foi encontrado morto na encruzilhada do Juazeiro, exatamente no pé do velho Juazeiro. Seu corpo estava intacto, mas seu rosto estava contorcido em uma expressão de terror absoluto. Lorival, que vivia sua vida honestamente, prosperou em paz. Ele nunca mais teve medo da escuridão da encruzilhada, pois sabia que, no final das contas, o maior tesouro era a paz de espírito e a alma livre. Antônio Tonho das Pedras não era um homem de meias palavras nem de medos bobos. 40 anos de estrada haviam calejado sua pele e seu espírito. Tonho dirigia um Scania 113, seu Brutus, um bruto de motor que já tinha visto mais nascer do sol no sertão do que a maioria dos fazendeiros. Ele ria dos causos de assombração que ouvia nos botecos de beira de estrada, entre uma dose de cachaça e um prato de baião de 2. Para ele, o único lobo que existia era a fome, e a única assombração era o governo e o preço do diesel. Naquela viagem, Tonho levava uma carga pesada de sal das salinas do Rio Grande do Norte até as terras áridas do Cariri cearense. A data não era uma simples. 25 de dezembro, noite de Natal e também noite de lua cheia. No sertão, essa combinação era vista com maus olhos por quem entendia das lendas antigas. Diziam que na noite em que o menino Deus nascia, as criaturas das trevas ganhavam força extra e os lobisomens podiam aparecer mesmo em locais onde nunca antes haviam sido vistos. Tonho riu quando seu Juvenal, o frentista do último posto em que parou, na divisa, o advertiu. Cuidado, Tonho, a lua tá cheia e a noite é de Natal. É noite de coisa ruim sair da toca. Coisa ruim é esse diesel caro, Juvenal. Deixa de superstição, retrucou Tonho, rindo alto enquanto subia na cabine do Brutus. Ele partiu, deixando para trás a fraca luz do posto. A estrada à frente era a CE 060, um trecho conhecido como Estrada da Morte, por causa dos acidentes e do isolamento. A escuridão era absoluta, um manto de veludo negro bordado apenas pela Via Láctea e pela lua gigantesca que reinava no céu, branca e imponente. O silêncio na cabine era quebrado apenas pelo ronco constante do motor e pelo chiado ininterrupto do rádio, que se recusava a sintonizar qualquer estação, talvez por causa do isolamento da região. Tonho cantarolava baixinho um forró antigo, tentando afastar a solidão da estrada. Já passava da meia-noite quando o primeiro sinal estranho ocorreu. O ronco do motor, que era música para os ouvidos de Tonho, pareceu mudar. Não era um problema mecânico, era algo sutil, uma vibração diferente. E então, um cheiro, um odor forte, pútrido, de carniça e mato molhado, invadiu a cabine através das frestas de ventilação, fazendo Tonho torcer o nariz. Que bicho morreu aqui perto? Resmungou ele, acionando o circulador de ar interno, mas o cheiro persistia. Ele diminuiu a velocidade, atento. O Brutus iluminava a estrada à frente, revelando apenas a caatinga ressequida, os mandacaros e as pedras. Mas o cheiro estava cada vez mais intenso. Então, ele viu. Na beira da pista, a uns 50 metros à frente, os faróis capturaram um vulto. Não era um boi, nem um jumento. A criatura estava agachada, e quando a luz a atingiu, ela se virou.
Tonho piscou, incrédulo. O que ele viu desafiava toda a lógica do seu mundo de diesel e graxa. Era uma coisa grande, peluda, que se equilibrava em duas patas, mas tinha a postura de um predador selvagem. Media facilmente mais de 2 metros de altura. Seus olhos, Tonho nunca esqueceria aqueles olhos, eram 2 pontos de brasa vermelha pura, sem pupila, apenas fogo e ódio. O focinho era alongado, uma mistura aterrorizante de lobo com porco selvagem, e presas amareladas e sujas de algo escuro escorriam da boca aberta. O coração de Tonho deu um salto no peito e começou a martelar nas costelas. O ceticismo de 40 anos evaporou em 1 segundo. Aquilo era real. A criatura soltou um urro, que não era o uivo de um lobo, nem o grunhido de um porco, mas uma mistura gutural e horripilante, que parecia arrancar das profundezas da terra e da alma. O som fez o vidro da cabine vibrar. Paralisado por um momento, Tonho foi despertado pelo instinto de sobrevivência. Ele pisou fundo no acelerador, fazendo o velho Scania berrar. A criatura, no entanto, não se assustou. Com uma agilidade sobrenatural, saltou para a beira da estrada e começou a correr ao lado do caminhão em movimento. Aterrorizado, Tonho olhou pelo vidro lateral. A fera corria com uma velocidade absurda, mantendo o ritmo do caminhão que já passava dos 80 km/h. Ela batia o ombro musculoso contra o tanque de diesel, um baque surdo e metálico que Tonho sentia na sola dos pés. As garras, longas como facas, arranhavam a lataria com um som de metal sendo rasgado. "Sai, desgraça! Some daqui!" gritou Tonho, como se o monstro pudesse entendê-lo. Ele zigue-zagueou na pista, tentando jogar o caminhão contra a criatura, mas ela era rápida demais, esquivando-se com facilidade e voltando a golpear o tanque. O medo agora era um nó na garganta de Tonho, um sabor ácido na boca. Ele acionou a buzina, um som alto e desesperado que ecoou pela caatinga, mas só pareceu enfurecer mais a criatura. O lobisomem, ou o que quer que fosse, deu um salto e agarrou a lateral da cabine com as 2 mãos, subindo parcialmente na porta. Tonho pôde ver o branco dos olhos, se é que havia branco além do vermelho, e o hálito quente e podre da criatura. Em um ato de desespero, Tonho puxou do console o único objeto que tinha para defesa, uma chave de roda pesada. Com a mão esquerda no volante, fazendo manobras bruscas, ele usou a direita para descer o vidro. "Vaza!" berrou, desferindo um golpe cego com a chave de roda no braço peludo da criatura. O golpe acertou em cheio, mas foi como bater numa rocha. A criatura nem piscou. Apenas virou a cabeça e mostrou os dentes para Tonho, emitindo um rosnado baixo e ameaçador. Tonho jogou o caminhão para a esquerda novamente, fazendo a criatura escorregar e cair na estrada de terra. Ele olhou pelo retrovisor, o coração na garganta. O monstro levantou-se imediatamente, ileso, e soltou um uivo de frustração, erguendo a cabeça para a lua cheia. Naquele instante, Tonho notou uma mancha branca no peito da fera, um sinal que as lendas diziam ser a marca de quem carregava a maldição. Tonho não olhou para trás novamente. Pisou no acelerador até o fundo, fazendo o velho Scania urrar e atingir velocidades perigosas para aquela estrada esburacada. Ele dirigiu em pânico pelos próximos 20 minutos, até que as primeiras luzes do vilarejo de Quixadá apareceram no horizonte. Somente quando ele chegou ao posto de gasolina local, um ponto de luz e civilização, ele parou o caminhão. Desceu as escadas da cabine com as pernas trêmulas, quase caindo no chão de terra batida. O frentista local, um senhor magro e de poucas palavras chamado Elias, olhou para o caminhoneiro, depois para a lataria do Scania, que tinha marcas de garras profundas e assustadoras no tanque e na porta. "Noite de Natal e lua cheia, seu Tonho", disse Elias, com a voz grave e sem surpresa. "A coisa gosta de passear nessas noites." Tonho, o cético, o homem que ria de lendas, apenas assentiu. Ele nunca mais zombou dos causos de beira de estrada.
Naquela madrugada, entre a escuridão da caatinga e o brilho intenso da lua do Ceará, ele descobriu que alguns medos são mais reais do que o asfalto sob seus pneus. E ele nunca mais dirigiu naquele trecho sozinho em noite de lua cheia. Jurandir, conhecido como Jura, era um homem acostumado com a poeira e o silêncio do sertão do Ceará. Ele dirigia seu caminhão, um Fordão F1000 já cansado, pelas estradas vicinais que cortavam o interior, transportando de tudo, de ração a materiais de construção. Jura tinha ares de filósofo da estrada, mas no fundo era um homem simples e supersticioso, como a maioria dos que viviam naquelas terras áridas e cheias de histórias. Naquela noite ele estava voltando de uma entrega em Tauá e seguia em direção a Quixeramobim. O caminho passava por uma área particularmente deserta, onde havia uma antiga lenda local sobre uma mãe d'água, ou visagem da Lagoa Seca. Diziam que o espírito de uma mulher que morrera afogada em um açude que secou há décadas costumava aparecer nas noites de lua cheia, sempre pedindo ajuda aos viajantes solitários. Jura não acreditava muito nessas coisas, mas o silêncio da noite, quebrado apenas pelo ronco do motor do Fordão e pelo chiado do rádio, começava a pesar na cabine. A lua cheia brilhava com uma intensidade que parecia artificial, banhando a caatinga em um prateado fantasmagórico. Ele vinha por uma estrada de terra batida, a poeira levantando um rastro branco atrás do caminhão. A uns poucos quilômetros do local onde a antiga lagoa havia secado, ele viu uma figura na beira da estrada. Era uma mulher, vestida de branco, com cabelos longos e molhados, apesar da seca implacável do sertão. Ela acenava, pedindo carona. Jura, apesar do medo latente que começava a borbulhar no estômago, era um homem educado e solidário. Parou o caminhão, pensando que a pobre alma poderia ter tido um problema sério ou um acidente. "Aconteceu alguma coisa, moça? Está machucada?" perguntou Jura, com a cabeça para fora da janela. A mulher apenas assentiu, com um olhar triste e fixo no açude seco ao lado da estrada. "Pode me levar para o outro lado, meu senhor? Minha família está me esperando lá." A voz dela era suave, quase um sussurro, mas carregada de uma melancolia profunda. Jura sentiu um arrepio. A noite estava abafada, mas o ar ao redor dela era frio. "Claro, suba aí", disse Jura, abrindo a porta do passageiro. A mulher subiu com uma leveza sobrenatural, sentando-se no banco de couro. O cheiro que vinha dela não era de suor ou poeira, mas de água parada, de lodo e de flores mortas. "Seu nome?" perguntou Jura, tentando quebrar o silêncio tenso. "Chamo-me Maria", respondeu ela, sem olhar para ele, os olhos fixos na estrada em frente. Jura engatou a marcha e o caminhão voltou a se mover. Ele tentou ligar o rádio, mas só ouviu estática. O silêncio na cabine era opressivo, pesado com a presença estranha da mulher. Jura começou a sentir um frio intenso, que não vinha do ar-condicionado, que nem funcionava, mas parecia emanar do corpo da passageira. "Viu, Maria? A lagoa está seca há anos", tentou puxar assunto novamente, apontando para o terreno rachado e árido onde deveria haver água. Maria apenas suspirou. "Para mim ela nunca seca, meu senhor. A água está sempre fria." O coração de Jura acelerou. "Como assim, Maria?" A mulher finalmente virou o rosto para ele e Jura quase perdeu o controle do volante. Os olhos dela eram vazios, sem vida, e a pele tinha uma palidez azulada, como a de um corpo que ficara muito tempo submerso. Os cabelos, ele notou agora, estavam escorrendo água, molhando o banco do caminhão, mesmo sob o calor do sertão. "Porque eu morri nela, Jura." A voz dela agora era um lamento, um gemido de quem sofreu muito. Ela sabia o nome dele, e ele nunca tinha dito. O terror gelou suas veias. Ele pisou no acelerador, desesperado para chegar à civilização, a qualquer lugar onde houvesse luz e outras pessoas. "Meu Deus do céu, me ajude!" Ele rezou baixinho. Maria continuou a encará-lo,
o rosto inexpressivo, mas uma lágrima de água escura escorreu de seu olho sem vida. E eu nunca mais saí daqui. Todo dia 20 de agosto, a lua cheia me faz vir para a estrada, esperar alguém para me ajudar a ir para casa. Mas minha casa é lá embaixo, no lodo frio. Jura dirigia como um louco. O caminhão balançava na estrada esburacada. Ele olhou para o lado e a mulher estava se dissolvendo, seu corpo ficando transparente, como se fosse feito de água e luz da lua. Me ajude a descansar, Jura. A voz dela agora era um grito espectral que ecoou na cabine e em sua mente. Tonico freou bruscamente ao ver as primeiras luzes da cidade de Quixeramobim. Ele parou no posto de gasolina 24 horas, o único ponto de luz daquela hora. Ele pulou do caminhão ofegante e pálido e correu até o frentista, um senhor grisalho chamado Seu Joaquim. Seu Joaquim, eu vi a visagem da Lagoa Seca. Ela estava no meu caminhão, gritou Jura, apontando para o banco do passageiro. Seu Joaquim olhou para o caminhão. Não havia ninguém lá, claro. Mas no banco do passageiro havia uma mancha de água escura e salobra, que não secava com o calor. Se acalme, Jura. Todo ano nessa época, a Maria aparece. Uns veem ela pedir carona, outros só ouvem o choro, disse seu Joaquim, com um olhar de compaixão. A lenda diz que ela só vai descansar quando alguém levar uma flor do Campo Santo e jogar lá no açude seco rezando por ela. Jura, que era cético, olhou para a mancha de água no banco do seu fordão. Na manhã seguinte, antes de ir para casa, ele passou no cemitério local, colheu uma flor singela e, com 1/3 na mão, rezou pela alma de Maria na beira do açude seco. Ele nunca mais pegou carona naquele trecho e jura que a mancha de água nunca mais apareceu no seu caminhão. O lobisomem da Pedra Solitária. Arthur era um caminhoneiro raiz, desses que dormem no posto com o tanque cheio e encaram a estrada vazia sem pestanejar. Ele era forte, calado e tinha um respeito silencioso pelo sertão, mas não acreditava em coisa de alma penada. Para ele, as pedras do Ceará eram só pedras e as lendas eram contos para turistas. Ele transportava cimento, uma carga pesada que fazia seu caminhão, um Mercedes 1620, gemer nas subidas da região de Quixadá, terra dos monólitos gigantescos que se erguiam como sentinelas na paisagem árida. A viagem estava atrasada e ele precisava chegar a tempo de descarregar na manhã seguinte. Ouvira no último posto a lenda do lobisomem de pedra, uma variação local da maldição. Dizia-se que a criatura era o espírito de um homem amaldiçoado, que durante o dia transformava-se em uma grande rocha solitária à beira da estrada. Quando o sol se punha, ele voltava à sua forma lupina, um monstro de pelo cinzento e olhos vermelhos, e caçava na noite. Pela manhã, antes do primeiro raio de sol, ele tinha que encontrar sua pedra e se transformar novamente, ou a maldição o consumiria para sempre. A janela de tempo para a caçada era curta, da meia-noite às 3 da manhã. Arthur riu da história enquanto abastecia. Lenda de velho que bebeu demais, zombou. Agora, na estrada deserta que cortava os monólitos, a risada parecia vazia. A lua cheia, como um holofote no céu, banhava a paisagem em um brilho prateado e opressivo. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo motor do caminhão. Passava da meia-noite quando Arthur se aproximou do monólito do cajueiro, uma formação rochosa imponente que se assemelhava a um lobo agachado. Era a tal Pedra Solitária da lenda. Arthur diminuiu a velocidade, mais por curiosidade do que por medo. Ele avistou a pedra. Era uma rocha comum, grande, mas nada sobrenatural. Ele riu novamente, balançando a cabeça. Mas então, algo chamou sua atenção. Não na pedra, mas perto dela. 2 olhos vermelhos brilharam na escuridão da caatinga. Arthur piscou. Podia ser um gato do mato ou uma raposa.
Ele continuou dirigindo, mas o brilho dos olhos permaneceu, acompanhando a velocidade do caminhão. Arthur acelerou, mas a coisa na mata acelerou junto. O que se seguiu foi uma perseguição que desafiou a lógica. Uma criatura de pelo cinzento, maior que um homem, com a forma de um lobo monstruoso, emergiu da mata e correu ao lado do caminhão. Era o lobisomem de pedra. O monstro tinha uma velocidade e forças sobrenaturais, batendo na lateral do caminhão com garras que riscavam o metal como se fosse papel. Arthur, paralisado de medo, pisou fundo no acelerador. O ronco do motor do Mercedes se misturou aos urros guturais da criatura. O cheiro de enxofre e carniça invadiu a cabine. O lobisomem tentou pular na caçamba do caminhão, mas Arthur fez uma manobra brusca, jogando a criatura para o acostamento. O monstro rolou. Levantou-se imediatamente e soltou um uivo que fez o coração de Arthur parar. Ele viu a marca da maldição, uma mancha branca no pescoço. Arthur dirigiu em pânico, rezando e suando frio. Ele sabia que tinha até as 3 da manhã para escapar. Faltava pouco mais de 1 hora. Ele viu as luzes da cidade de Quixadá no horizonte e acelerou ainda mais. A criatura, no entanto, parecia ganhar mais fôlego à medida que o tempo passava, como se sentisse a proximidade do amanhecer. Ela voltou a perseguir o caminhão, agora com mais fúria, tentando arrancar a porta da cabine. Quando o relógio de Arthur marcou 2h50 da manhã, o lobisomem parou de repente a perseguição. Ele uivou para a lua, um som de desespero e pressa, e disparou de volta para a mata, na direção da pedra solitária, correndo contra o tempo para se transformar em pedra antes do amanhecer. Arthur chegou ao posto da cidade, pálido e trêmulo. Os frentistas viram os arranhões no caminhão e a expressão de horror no rosto do caminhoneiro. "Era ele, seu Arthur?" perguntou um deles com um olhar sério. Ainda bem que o sol estava quase chegando. Arthur, o cético, apenas assentiu. Ele nunca mais riu das lendas do sertão e nunca mais passou perto da pedra solitária de Quixadá à noite.